canal das do mais épicas da obra, mas Sociedade antes dela Z. acontecer, era a Baki quem se preparava para enfrentar o predador de dinossauros. Porém, Jack cagava e ele que ia na frente. Predador de dinossauros? Jack também gostava. Presas da era Jurássica contra presas da era moderna. Jack chegava até a arena e o chamava pra porrada. Piccolo se interessava e a cena cortava pra Baki. Ele ligava pra Tokugawa e seu objetivo era enfrentar Piccolo no dia seguinte. E nada nem ninguém o pararia. Tokugawa compreendia, porém... Pô, mas essa parada acontece o quê? É na segunda temporada? Porque esses personagens aqui ainda não apareceram, não. Estava lá. A cena voltava e Jack pensava. Nessa arena, Piccolo se provou. Ele venceu 2 dos grandes. Isso tem no anime? Tem não. Não sei, mano. Só tô na primeira temporada. Mas comigo será diferente. Eu não sou como aqueles. Ainda hoje, provarei que sou um monstro completamente diferente. Jack socava e a cabeça de Piccolo ia um pouco para trás, porém voltava rapidamente. Ele olhava e lembrava da sua época antiga, andando entre dinossauros. Jack exalava ferocidade. Jack olhava bem calmamente e falava: acertei um soco em cheio na sua cara, e ainda assim você não recebeu dano algum. Jack dizia que a estrutura do pescoço de Piccolo parecia com o pescoço de um búfalo. Porém, o que ainda falta muito pra gente chegar lá. Caninos. Eles estavam perfeitamente imóveis, como se nada tivesse colidido com eles. Aqueles caninos não eram normais, estavam mais para presas ou armas. Assim, Jack olhava e batia os dentes com suas mandíbulas que tiravam um pedaço de cocos. Ele queria enfrentar dentes que varavam invulnerabilidade da pele dos dinossauros. Mesmo sem entender uma palavra, Piccolo entendia que se tratava de um convite. Ele não precisava compreender palavras. Aqueles gestos diziam muita coisa. Jack e Piccolo investiam, o objetivo era morder. Se entre os lutadores Jack tem sua mandíbula e mordida como referência, ele queria tirar a limpo. Vamos descobrir qual mordida é mais forte. Ambos miravam no mesmo lugar. Mandíbula versus mandíbula. Piccolo Nossa senhora! Jack, porém Jack ainda assim não soltava. Tokugawa se assustava. Os caras estão se beijando, mano. Ele entendia que ali era igual quando um predador ergue e chacoalha sua presa no ar para estraçalhá-la. Piccolo sacudia no ar e sangue jorrava. Ambos se soltavam. Jack caía e se sentava. Sangue corria no seu peito. Piccolo olhava mastigando alguma coisa. Essa coisa era a metade do rosto de Jack. Nossa senhora, vai tomar no cu. Nessa situação, o que era esperado é que seus sentimentos trouxessem medo, fraqueza ou até desistência. Mas assim como Jack também é filho do maior e mais forte da Terra, e o Jirohama. Ele se irava e sua aura saía. Jack começava a rir. Piccolo olhava e atacava. Jack chutava o solo e o seu objetivo era o queixo do predador. Piccolo era acertado em cheio e saía do chão. 200 quilos iam pro céu. Porém, o predador não caía. Jack não entendia nada. Ele dizia... Pô, esse maluco ficou meio congelado, né? Uma parada assim, né? Os queixos dessa do tempo era Jurássico. Destruídos com tranquilidade. Então por que diabos ele se sentia minúsculo, como se estivesse golpeando um queixo de mais de 200 quilos? O que estava acontecendo? Se Jack golpeou com toda a sua força, usou todos os seus músculos para bater, sua respiração estava perfeita. Então por que diabos um golpe em cheio no queixo do predador não tinha movido o cérebro de Piccolo? Na arquibancada, o Sr. Pain chegava. Ele notava que Piccolo se agachava e fazia a mesma pose que resultou na derrota de Hetsu, o mestre do Kenpo chinês. Todos entendiam que com apenas 2 socos, Jack já havia feito Piccolo entender que ele deveria lutar a sério. Baki e Hetsu chegavam na arena subterrânea. Enquanto eles entravam, galera, as portas de aço estavam amassadas. Jack havia destruído as portas feitas para trancar Piccolo. Eles corriam e passavam por várias portas de aço maciça, todas amassadas e destruídas. No chão, eles viam inúmeros frascos de esteroides anabolizantes. Eles chegavam e viam Piccolo saltar para colidir, só que Jack o jogava a mais de 20 metros de distância. Baki olhava e pensava, esse rosto sem pele na mandíbula, o corpo dopado ao máximo. Ele via Piccolo tentando se levantar com dificuldade nas arquibancadas e dizia: eu que constantemente sou elogiado por nunca deixar ninguém me ultrapassar, estou correndo o risco de Jack ser o primeiro a vencer o predador de dinossauros. E pessoal, vale aqui lembrar, complementando só, que Baki ainda não havia enfrentado Piccolo nesse momento. Piccolo demorava para se levantar, tinha dificuldades.
Então Jack ia até ele. Ele natural fake? E como pô, mano, olha isso. Pela vitória, ele o arrastava de cabeça no solo. A arquibancada era o seu alvo. Cabeça e arquibancada eram esfregadas. Pickle estava numa posição de fraqueza. Lex Joke, tranquilo? E corria pelas suas veias. Ele provaria que humanos modernos evoluíram além de Pickle. Ele parava atrás e falava: homem pré-histórico, eu não tenho interesse por iguarias, mulheres, dinheiro, sucesso ou glória. Ele chutava e Pickle caía. Jack dizia: só existe. Mas aí, quem é que ganha essa luta aí, mano? Isso que é foda. Mais forte a cada dia que passa. Jack o Alex? E aí, Alex? Tranquilo? Predador, ele o erguia e dizia no seu ouvido: eu treino incansavelmente, de novo e de novo, até me mijar em mim mesmo. Tomei todo tipo de drogas, remédios. Pô, esse cara assim, top de bomba, mano. Doideira. Eu vi no rap dele. Mais massivo de cirurgias ósseas. Todo o meu esforço foi em prol de ganhar poder. E ali e agora, representando a era moderna, Jack mostraria pro predador de dinossauros do que ele era feito. Ele abria a boca, mordia a orelha de Pickle. Nossa ele pegava senhora. E puxava, o sangue jorrava. Jack cuspia e chutava a orelha de Pickle na cara dele. O narrador dizia: tão distante do período Cretáceo, aquele que nunca se olhou num espelho imediatamente entendeu que aquele pedacinho de carne era parte do seu corpo. Pickle se irava, ele sentia ódio, ele não podia tolerar. Jack Rama estava sorrindo, caçoando dele, imperdoável. Jack atacava, porém acertava o ar, ele repetiu o ataque e novamente o ar era acertado. Ele pensava: tenho certeza que acertei suas pernas. Porém, o que tinha acontecido, galera? Em um movimento extremamente veloz, Pickle havia colidido na parede a 10 metros de distância e voltado. Que isso? Como ele escapou do meu campo de visão? Como eu sequer vi ele? Jack se lembrava do conto de Oyama Masutaka. Como assim? Ele era acertado e voltava rápido? Eram colocados numa gaiola para se enfrentar. E lá a desvantagem era totalmente do homem. Mesmo maior e mais pesado, o homem não tem armas. Já o gato conta com garras, presas e sentidos extremamente aguçados. Armas que o homem não tem. Fora isso, o gato conta com agilidade e flexibilidade extrema. Ele dizia que Pickle, na era dos dinossauros, devia ser como um gato. Mesmo em defesa, contra o tamanho, peso e as defesas naturais dos dinossauros, ele ainda era soberano. Lutar contra Pickle era lutar contra o maior do período Cretáceo, era lutar contra aquele que estava além, aquele que estava no topo daquele período. Puta que pariu, mano. Atacava, Jack contragolpeava e pensava: pela primeira vez em minha vida, eu imploro aos deuses, Senhor, pela primeira vez estou em suas mãos. Pickle golpeava com um gancho e jogava um swing para baixo. Jack espatifava no solo, porém Pickle levantava socando. Ele golpeava com um cruzado pesadíssimo. Os dentes e a mandíbula de Jack quebravam em diversos pontos. Nossa senhora, acabou a luta, né? Eu acho que acabou a luta, então. Ele havia contornado aquela luta duríssima. Ele erguia suas mãos aos céus e após a vitória vinha a refeição. Como de costume, quando ele se preparava para devorar alguém, ele começava a chorar, em sinal de respeito à sua presa. Era sua forma de se despedir de Jack. Buck gelava, seu irmão seria devorado. Pickle começava a caminhar calmamente, ele chegava perto e Buck se preparava para atacar. Ele não iria comer o seu irmão, porém de repente as pupilas do predador eram dilatadas, ele olhava. Jack era como um inseto gigantesco, ele recuava e uma lembrança vinha na sua cabeça de quando ele era muito jovem, onde pela primeira vez ele era incomodado por algo bem menor que ele. Ele esmagava aquele inseto, desmembrava e comia, porém dentro de seu corpo ele sentia um choque. Uma dor que excedia tudo que ele havia sentido. Era como se ele tivesse comido lava de um vulcão. Ele compreendia que mesmo após matar alguns oponentes, eles não param, e Jack era a mesma coisa. Ele sabia que mesmo naquele estado, Jack estava escondendo alguma coisa. Ele se sentava do outro lado, longe de Jack, e ficava quietinho. Tokugawa não entendia nada, ele chegava perto e encostava um dedo no peito de Jack. De repente, Jack fechava as mãos, um estrondo ecoava, geral se chocava. Se Tokugawa fosse um pouquinho mais alto, seus tímpanos e cérebros seriam perfurados.
Caralho! Por isso que ele não atacou? De predador de Piccolo alertava. Se ele tivesse comido ele... Se chegasse perto, a parte inferior do cérebro de Piccolo seria destruída. Hetsu dizia que se Piccolo atacasse, naquele estado, as coisas seriam completamente diferentes. Jack caralho! Que pica! Vai tomar no cu. Em estado de emergência, em coma, vai se fuder, mano. E a morte. Preciso chegar nessa parte, mano. Jack se levantava e retornava. Ele chegava até Piccolo, se desculpava e falava: vamos continuar. Ele enfiava o pé no meio da cara de Piccolo e ele pisava sem parar. Piccolo se apavorava. Jack não estava quase morto. Piccolo lutava contra monstros bem maiores que ele, mas ali na sua frente, algo da sua espécie o apavorava. Jack era forte? Claro que ele era forte, mas isso não era o problema para Piccolo. Como esse homem havia voltado do mundo dos mortos, ele estava pronto para enfrentá-lo agora, depois de ter ficado naquele estado. Aquilo era um absurdo. Piccolo enfrentou presas maiores e mais ferozes, as maiores criaturas, e todas elas, ao morrer, a luta estava acabada. Uma série de animais que ele predou vinham até sua mente, todos eram derrotados, todos exceto aquela abelha pré-histórica que não parava ao morrer. Jack Ram era como aquele pequeno monstro que causou a maior dor de sua vida. Piccolo fugia para fora da arena. Ele se sentia como um homem ao ver um espírito ou algo inexplicável. Ele estava apavorado, porém ele parava e por maior que fosse o seu medo, ele não podia fugir. Com uma mistura de medo e orgulho, Piccolo virava e decidia enfrentar aquele monstro. Jack era golpeado, o impacto era estrondoso. As pessoas assistindo contavam, galera, que Jack girava no ar. Ele girava 7 vezes e afundava sua cabeça no concreto. Nossa, perdeu de novo? Esmagadora. Porém, depois de um tempinho, Jack começava a abrir os olhos no hospital. Em pouco tempo, ele já saía de outro coma. Jack se levantava e olhava à sua volta. Ele pegava, estourava tudo e saía do quarto, a fim de caçar Piccolo pela terceira vez. Porém, agora, Baki estava lá na sua frente. Baki dizia: irmão, onde você pensa que vai? Eu entendo sua dor e sofrimento, eu conheço e compreendo seu espírito. E acredite, não digo isso porque somos irmãos, mas sim porque sei que eu e você nascemos para lutar. Mas agora já acabou. Jack ignorava e passava. Baki gritava e Jack parava. Baki dizia: como lutador, essa luta acabou para você. Se você não aceita a derrota, você será apenas um mau perdedor. Baki contava que após ele ser derrotado pela segunda vez, Piccolo o pegava e com muito cuidado, sem deixar Jack cair, ele subia a um prédio. Ele tinha o cuidado de segurar sem machucar. Passava um tempo e um helicóptero chegava. Piccolo permitia que Jack fosse levado. Era como ele fosse sua refeição, uma refeição que ainda não estava pronta. E como uma refeição gigante, Jack era guardado para quando estivesse pronto. Jack se chocava. Baki dizia: ele não quis te enterrar, ele cuidou de você, porque ele não te via como um inimigo, mas sim como uma refeição. Jack soltava um grito estrondoso de dor. Era a primeira vez da sua vida que ele aceitava uma derrota completa, uma derrota tanto física quanto mental. E essa foi a luta de Jack. Caralho, mano, não foi uma luta, né? Perdeu, né? Tomou uma coça, né? Mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você não é inscrito no canal, teve luta, né? Se inscreve e deixa um like pra porra, cara forte pra caralho, vai tomar no cu. Deus, e tamo junto. Doideira, mano.